Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos à primeira ecologia, não é? Deste ano 2024. Chega a ver se está tudo operacional, tanto no Face como no Insta. Boa noite a todos. Esta que será a nossa primeira live, não é? E com algumas transformações, não é? Com algumas. Vamos entrando para conversar um bocadinho sobre isto que é educação, não é? Sobre a importância de nós estarmos conscientes daquilo que andamos a dizer, com aquilo que andamos a fazer, para quem é profissional de educação e pais, ok? E pais. Hoje trago-vos aqui várias, quero ver se não me esqueço de nada. Tenho aqui tanta coisa para vos contar. Mas enfim, vamos lá. Primeira coisa, estas nossas reflexões, que costumam ser semanais, não é? Costumam ser semanais, vão começar a ser mensais. E neste formato, um formato de conversa, um formato de tira-dúvida, ok? Um formato que consiga partilhar a informação que tenho para vos partilhar, não é? Da mesma forma, mas que também seja um momento de partilha, não só da minha parte, mas da vossa também. No sentido em que eu gostaria de vos ouvir desse lado. Como muitas vezes eu faço os webinars, que é à porta fechada, não é assim? Mas que agora gostaria que transformemos aqui este momento, que consigamos enriquecer de alguma forma, ok? É essa a minha ideia. E porquê só mensalmente? Ora pois, porque realmente a pessoa continua a trabalhar como educadora. Isto tem sido assim uma ginástica complicada, não é assim? Tem sido uma ginástica que realmente é preciso gerirmos muito bem o nosso tempo. E uma coisa que é, como vocês sabem, uma parte mais lúdica e mais em formato hobby, não é? Tornou-se uma coisa muito séria, que é a ecologia. Então, queria que este novo formato, foram 2 anos com lives semanais, onde existe muita partilha de informação, partilha de estudos, coisas que realmente são bastante úteis. E agora gostaria de transformar estas nossas reflexões para algo mesmo mais tipo tertúlia. Olha, consegui agora lembrar-me da palavra, uma tertúlia, sem deixar de tirar a parte séria, que é vir-vos aqui falar de pesquisas que vêm até mim, coisas que ando a ler, que é esse o meu intuito, é partilhar aquilo que também ando a estudar. E nem de propósito hoje. Hoje enviei um e-mail a um dos meus professores a perguntar-lhe exatamente isto. Professor, posso partilhar os documentos, os estudos que o professor nos anda a partilhar a nós alunos, não é? Para irmos realizar o nosso trabalho. E ele achou muita piada e disse assim, podes e deves, fazes muito bem em partilhares, porque é suposto todos os profissionais de educação estarem atualizados, não é? E achei muita piada a isso, realmente, porque continuo a não perceber por que razão é que a nossa escola está tão estática. Com tanto estudo, com tanta pesquisa, com autores que, com esta era digital, conseguem partilhar a informação, chegar a vários sítios. Como é que a escola continua tão estática? Sabendo que a escola não é o edifício, é as pessoas que lá estão. Então, não consigo perceber. Mas vamos, cada coisa a seu tempo. Vamos lá então começar por partes. Antes de iniciarmos aqui a nossa conversa hoje, quero-vos partilhar aquilo que vai acontecer em fevereiro. Em fevereiro, a Ecologia vai estar numa associação do Porto, não é? Vai estar online a dar formação numa associação do Porto, Mimar e Cuidar, que tem apoio domiciliário. Então, vai ao encontro daquilo que eu vos vou falar daqui a pouco sobre creches, que eu também já fiz um post sobre isso, não é? Então, a Ecologia vai estar a dar formação na Associação Mimar e Cuidar, dia 17 e 24 de fevereiro, um sábado, ok? Um sábado. É só pesquisarem, vocês vão lá encontrar as formações que esta associação está a partilhar, a promover.
A ecologia vai estar também em fevereiro na APEI, dia 19 e 20, segunda e terça. Vai haver mais uma edição de uma formação sobre PNL na educação, na APEI. Então, são duas oportunidades para ouvires, não é? Para refletires, para te consciencializar sobre o que é isto de comunicar e porque é que é tão importante, não é? Porque é que é tão importante nós sabermos comunicar com as nossas crianças, comunicar com os nossos jovens, comunicar com os nossos filhos. E, seguramente, comunicar com os outros adultos também, que é necessário, não é? Foi exatamente por aí que eu comecei. Eu comecei por isso, pelos adultos, não pela criança. Olha que giro. E depois comecei a perceber que a forma como eu me comunicava, que era tão natural com as crianças, podia ficar até melhor. E foi melhorada. Ok? Então a PNL não é assim uma coisa tão... enfim, não é assim uma coisa tão difícil, tão... Não é. Está ao nosso alcance e a ecologia tem a base, muito da base da ecologia é a programação neurolinguística. Então deixo-vos aqui já o convite, nestes 4 dias, tanto na Mimar Cuidar como na APEI, a ecologia vai estar a dar formação online com um foco maior em PNL, ok? Então, o que é que eu vos trago hoje? E por isso é que eu queria aqui o vosso feedback, ok? Da vossa parte. Queria-vos partilhar um livro, um livro que comecei este ano a ler, que foi oferecido no Natal pela filha, não é? Claro que foi oferecido porque a mãe já dava de olho, porque isto aprendi com o Gabriel Salomão, do Lar Montessori. É difícil encontrar livros de Maria Montessori escritos por Maria Montessori, em português, ok? Em português, de Portugal. Neste caso, este aqui não é de português de Portugal, mas enfim. Está melhor. Este é de português de Portugal, atenção. Os outros que eu tenho é que não são, porque vieram mesmo do Brasil. Isto porquê? Porque nós estivemos aqui muito tempo fechados. Ok? Nós estivemos aqui muito tempo fechados, nós, Portugal, ok? E muitos livros, muita coisa passou-nos ao lado. Maria Montessori foi uma delas. Este livro, que foi escrito em 1912, ok? 1912, chegou agora às nossas livrarias de Portugal. Tem esta capa linda, maravilhosa, que fala sobre o método Montessori. Aqui para este lado, para este. Método Montessori. O método Montessori. Da doutora... Gosto sempre de referir esta parte. Maria Montessori. Porquê eu gosto de referir esta parte? Porque a Maria Montessori, a primeira coisa que ela se tornou, a primeira coisa que ela se formou foi em medicina. Ok? Então ela é médica. Ela foi para a parte da infância, foi desenvolver todo um método sobre o desenvolvimento da criança, porque o destino assim quis e ela foi convidada para gerir uma parte de psiquiatria, que tinha muitas crianças. Ela começou a perceber que aquela coisa das crianças estarem juntas com os adultos não tinha assim muita lógica. Então as coisas foi assim um bocadinho por mero acaso, mas que depois se tornou a missão de vida dela. E este livro, escrito, não é, foi traduzido, e espero que esteja mesmo muito fiel à autora, foi escrito em 1912. Tem muitos, não é conceitos, tem muitas palavras que na altura eram assim que se utilizavam, como por exemplo quando se referiam a crianças com deficiência, falavam aqui mesmo de deficientes ou de idiotas, por exemplo, que é uma conotação que na altura, em 1912, ok, eram assim tratados. E porquê que eu estou a falar sobre isto? Porque Maria Montessori, quando começa a dar os primeiros passos no desenvolvimento da criança, começa exatamente com crianças ditas incapazes, ok? Com aquilo que nós chamamos agora de necessidades específicas. Ela no livro não fala sobre, porque na altura nem sequer havia esses termos como perturbação do espectro de autismo, ou hiperatividade, ou seja lá o que for, não existia nada desses nomes. Então, toda a incapacidade da criança era dita como assim, incapaz. E Maria Montessori, quando começou, foi exatamente com
estas crianças, com este grupo de crianças. Então, aquilo que mais me fascina no método Montessori é exatamente a inclusão. Em toda a metodologia, em toda a discriminação no sentido de ser descritivo, ok? Em todo o detalhe que Maria Montessori fala sobre o seu método de educação, o seu método científico, eu já vou explicar porquê. Ela inclui todas as crianças. Todas as crianças fazem parte. Isto fez-me muito lembrar, e eu trazer-vos isto tudo aqui à mistura, porquê? Eu já vos falei aqui, eu estou a tirar neste momento a pós-graduação em Educação Especial. E uma das coisas, numa das disciplinas, uma professora perguntava sobre a definição de educação inclusiva. De escola inclusiva. Inclusiva, não é? De inclusão. E aquilo ficou-me ali a bater e todos os colegas a falar, claro que sim, está no Decreto de Lei 54, foram dar várias definições, todas elas completamente válidas, ok? E eu abri o micro e falei e disse, olha, eu vou dizer aqui se calhar um disparate, mas é realmente aquilo que eu sinto, que é a escola inclusiva, para mim não me faz sentido nenhum. Porque para mim, a educação engloba tudo isso, engloba todas as crianças. Sabendo eu que todas as crianças são diferentes, têm especificidades, tal como aquilo que eu vos vou falar hoje, das inteligências múltiplas. Se todas as crianças têm estas diferenças, se todos nós somos a educação na escola que é para todos, então, se é para todos, é para todos. Educação é isto. Então, para mim, a escola inclusiva não faz sentido que exista, porque, para mim, educação, escola, é efetivamente para todos. Já em 1912, Maria Montessori dizia a mesma coisa. Isto só para começar, não é? Desenvolvimentos são diferentes nas crianças. Como assim? Dimi, Yolanda. Fala comigo. Fala mais sobre isso, que é para ver se a gente começa aqui a interagir. Então, aquilo que vos trago é exatamente este começo de livro de Maria Montessori, não é? De 1912, com aquilo que tenho andado aqui a estudar na pós, e estes maravilhosos textos, ok? E nestes maravilhosos textos que o meu professor, Vítor Silva, quem não conhece, pesquisem, porque ele já escreveu vários livros sobre educação especial, então aconselho. E que ele permitiu que eu partilhasse convosco. Então, estou super contente e feliz por isso. Ok, Yolanda, já percebi. Uns primeiro andam, aprendem a falar e depois andam. Ora, aí está. É exatamente isto. Nós podemos ter uma linha, não é uma questão de limites, é uma questão de termos aqui assim como se fosse o parapeito, não é? Do caminho, uma forma de nos ajudar a perceber como é que crianças com uma faixa etária se vão desenvolvendo, não os parâmetros, digamos, mas esses parâmetros mesmo assim não são estáticos. E é isso mesmo. A criança pode primeiro aprender umas coisas e depois outras. Maria Montessori fala sobre os períodos, não é? Os períodos sensíveis. E uma das coisas que ela fala é exatamente sobre a linguagem e o movimento, que aparecem no início da vida da criança assim muito interligado. Mas que efetivamente umas crianças gostam mais de se movimentar do que falar e outras começam a falar muito mais depressa, muito mais rápido do que propriamente a gatinhar ou a caminhar. Então, tudo isto, mais uma vez, aquilo que eu mais admiro no método Montessori é esta noção e respeito pela criança. E mais uma vez, quando falamos em crianças, englobamos todas as crianças. Todas as crianças. Porque lá está aquilo que um dos pressupostos da PNL fala-nos exatamente sobre isto, que é nós podemos fazer a mesma ação, pode ser feita de várias formas. Existe uma flexibilidade. É só preciso eu perceber como é que eu posso fazer. Não é deixar de fazer. Não é olhar para o outro e dizer vou fazer igual ao outro. Não, eu vou olhar para o outro, eu vou modelar o outro e vou depois fazer à minha maneira, segundo as minhas características.
Aí entra a consciência de si, enquanto pessoa, que a criança vai começando a desenvolver através do adulto, através do exemplo que vê do adulto. Isto acontece de forma inconsciente. Ok? De forma inconsciente. E nós, muitas vezes, adultos, temos que trazer à consciência aquilo que acontece inconscientemente na nossa relação com as crianças. A aprendizagem demora em algumas crianças. A aprendizagem demora, nós lá estamos aqui a dizer que demora. A aprendizagem acontece, não é? Acontece. O demora, já estamos aqui a incutir aqui um rótulo, não é? Não é, Yolanda? Demora. Pois, demora segundo quem? Para quem? Não é? Uma coisa muito interessante, também já vos partilhei aqui. Neste momento eu estou em creche, não é? Estas nossas crianças, não é? É um grupo totalmente diferente daquilo que eu já tive em alguns anos, também de creche. Totalmente diferente. E aquilo que eu mais noto de diferença tem a ver com a linguagem, tem a ver com o movimento. Com a ajuda aqui de Maria Montessori, nós vamos refletindo também, e aquilo que eu agora noto é a minha preocupação também com a parte do movimento, da movimentação do corpo da criança, a forma como ela vai caminhando, como ela corre. Então, às vezes até eu fico assim, os pais devem pensar que eu sou um bocado chata, quando eu digo assim, olha, mas andam a pé. Eu já reparei que ele entra sempre na escola ao colo. Porquê? E muitas vezes é mais cómodo para os pais. Claro que sim, mas o meu pensamento e a minha atenção vai para a criança, para aquilo que a criança precisa, para aquilo que a criança necessita nesta faixa etária, não é? E é importante que os pais tenham ajuda nesta consciência. Porque, efetivamente, quem andou a estudar, quem andou a pesquisar sobre o desenvolvimento da criança, somos nós. Educadores, professores, auxiliares, não é? Nós andamos a estudar para que possamos dar o melhor apoio aos pais, para que possam fazer também em casa o seu apoio, não é? De uma forma mais consciente, não vou dizer mais correta, mas consciente, é essa a palavra. É consciente. Porque muitos pais não fazem as coisas, olha, por exemplo, colocar a Xuxa. Assim que chegam, colocam a Xuxa. E eu perguntei, mãe, porquê? E a mãe ficou assim, tipo, ela nem sequer se apercebeu que aquilo era um comportamento automático. A criança nem sequer tinha pedido. Mãe, assim vão conversar, ele vai contar como é que foi o seu dia, a mãe vai fazer perguntas, eles vão conversar. E a mãe ficou a pensar, sabem quando nós estamos a ver assim o Tico e o Teco a responderem? Porque é exatamente isto, muitas vezes o automatizar da nossa vida, as coisas que acontecem e que fazemos tudo tão depressa. Os pais muitas vezes precisam deste apoio, deste carinho. E não no sentido de crítica, mas no sentido mesmo de apoiar. Olha, podes fazer assim. Olha, porque não assado? Então, este tipo de consciência é também o objetivo de trazer aqui, todas as semanas, agora todos os meses, não é? Estas reflexões da ecologia. Estas pequenas coisas que nos ajudam a ter um olhar para a educação, um olhar mais consciente sobre aquilo que nós adultos temos o poder. É isto que acontece. A criança nasce, linda, maravilhosa, não é? Como nós costumamos dizer, linda, maravilhosa, e nós adultos temos esta responsabilidade de nos doarmos no sentido de conhecer a criança, no sentido de ajudar a promover o seu pleno desenvolvimento. Ok? Então vamos continuar aqui. Neste livro, Maria Montessori, que é deliciosa, atenção sempre a esta parte sobre as palavras, não é, de 1912, que às vezes nos podem chocar a nós, ok? Mas por acaso eu já tinha ouvido o Gabriel Salomão a falar sobre isto, que está numa linguagem de 1912, não está numa linguagem atual. Então há palavras que para nós já são inconcebíveis, não é? Mas que na altura se utilizava assim. Então é preciso ter essa noção, está bem? Mas aqui ela começa exatamente a falar sobre o espírito do mestre, não é? O espírito do mestre. Ela, quando fala de mestre, fala sobre os professores. E sempre que ela fala, ela começa aqui a falar do livro no sentido em que ela está a contar
como é que tudo isto começou, na Casa das Crianças, ok? Na Casa das Crianças, e a Casa das Crianças foi a primeira creche, digamos assim, sendo que creche não vamos considerar creche, porquê? Porque eram crianças desde os 2 anos e meio até aos 6. Então havia ali assim uma mistura no sentido de não era 3 nem 2, era assim uma coisa mais misturada. E começou exatamente para ajudar as mães para poderem ir trabalhar. E ela fala disso aqui de uma forma muito clara. E diz que, tendo esse objetivo de ajudar a parte social, não nos podemos esquecer da parte pedagógica. Por isso é que cada Casa das Crianças ficava por baixo dos prédios, não é? Era um prédio, era uma casa, digamos assim, ou neste caso eram mais prédios ou pequenas ruas, onde as pessoas viviam, não é? E a criança, os familiares. Então havia uma casa perto de tudo, perto dessas casas das crianças e das suas famílias, onde existia a Casa das Crianças. Era a primeira creche, a primeira escola. E lá vivia também a professora. Ora que giro. E nessa Casa das Crianças era a professora, uma ajudante, uma cuidadora, que é assim o termo, e uma enfermeira, e depois mensalmente ia também o médico. Estamos a falar em que país? Quando a Maria Montessori está a falar do livro, fala de Roma, ok? Ela fala daquilo que ela fez na Casa das Crianças em Roma e depois em Milão. Ela vai falando assim destes cidades onde ela conseguiu abrir a Casa das Crianças. Maria Montessori era italiana, ok? Então toda a parte que acontece é muito em Itália, apesar dela ter ido estudar. Foi estudar e pesquisar em Inglaterra e foi também para a Índia, já falámos sobre isso aqui também. Então, mas quando ela fala aqui deste livro, desde o começo, fala exatamente na Casa das Crianças em Milão. E em... disse aonde? Olha, esqueci-me agora. Olha, varreu-se-me. Não interessa. Em Itália. Então ela fala sobre a proximidade da escola com a família. Isso foi a primeira coisa que me saltou à vista. Primeira coisa, Roma, obrigada. Yolanda, obrigada. A primeira coisa que me saltou à vista foi exatamente isso. A proximidade do meio familiar com a escola. As mães, neste caso, ela fala muito aqui das mães, as mães deviam todas as semanas, ou de 15 em 15 dias, reunir-se com a professora. Para que a professora pudesse dar... a atualização do desenvolvimento da criança, como a criança estava. E o que era isto da Casa das Crianças? É realmente 1912. Toda a parte física, emocional e mental da criança era assistida. Como? Física, porque a criança era medida, era revista, digamos assim, a sua estatura, o seu peso, a sua altura. Depois, quando começavam com os dentinhos, não é? A dentição, a medição do cérebro, enfim, era tudo, a medição da cabeça, tudo isso era observado, era registado pela profissional, pela professora e pela enfermeira. E depois partilhado com a família, partilhado à mãe. Havia aqui também um compromisso. A criança tinha que vir sempre com a sua batinha, sempre limpinha, arrumadinha. Havia um compromisso ético entre as duas partes. Porquê é que eu estou a falar de tudo isto? Quando eu vos falei há pouco, não é? Aqui num post, vos falei sobre a creche abrir agora numa cidade aqui para o norte de Portugal, 24 horas. As horas que eu vejo as crianças a estarem na creche, estamos a falar de agora, não é para as crianças, não é feito para as necessidades das crianças, é feito para as necessidades da economia. Se em 1912 esta mulher conseguiu organizar, estruturar e fez, ok? Aconteceu, a Casa das Crianças aconteceu, várias. Por que razão é que nós modificamos, em termos de guerra, tal e qual, modificamos de tal maneira que fique só para a ajuda da economia? Sim, porque eu também sei que eu fiz o post e foi partilhado, então no LinkedIn teve imensas partilhas e visualizações, mas há mães também, há
Tudo bem, que gostariam de estar a trabalhar, gostariam, em vez de estar em casa a trabalhar, está tudo ok. Atenção, tanto que eu falo ali em progenitor. Um dos progenitores está com a criança até pelo menos os 3 anos. Mas eu também sei que é necessário este apoio à família. É necessário porquê? Porque nem todas as pessoas têm noção do que é que necessita uma criança com 1 ano. E porquê que eu estou a falar sobre isto? Porque aquilo que eu sinto nesta turma que tenho hoje, de 2 anos, que são crianças que vieram de casa, a linguagem, desde outubro para agora, já começaram a falar mais, e mesmo depois de janeiro, começaram a desenvolver mais a linguagem. Porquê? Porque todos os dias estamos ali a comunicar. Todos os dias eu pergunto, dormiste? Não dormiste? Quando acordam da sesta? Bem, enfim. Então, há uma não vou dizer uma falha, mesmo uma inconsciência da parte parental em relação àquilo que a criança necessita, porque nós olhamos só para o físico. Está limpinha, está arrumadinha, tem a barriguinha cheia, está a dormir bem. E isso é importante, claro que sim. Não é? Maria Montessori falava sobre isso. É tudo importante. Mas também temos que falar da parte pedagógica. E é aí que entrava o apoio domiciliário da creche. E não é uma coisa que é utopia. Não, era fácil de se realizar. Se o Estado assim quisesse, estamos a falar aqui em Portugal, se o Estado assim quisesse, existir um apoio, uma intervenção, não digo precoce, mas uma intervenção parental, educacional, uma intervenção que ajudaria os pais a poder ficar com as suas crianças em casa, mas também a usufruir da parte pedagógica. E seria tão bom, seria tão bom. As crianças só teriam a ganhar o conforto e as relações da família, porque uma criança dos 0 aos 3 anos não precisa de socializar, ok? Não precisa de socializar, como muitas vezes eu ouço educadoras a falar, que é muito importante a creche devido à socialização. Não. Ok? Não, que precisa de socializar. As relações com os outros acontecem de forma natural com as pessoas da sua família, os vizinhos, o contexto no sítio onde ela mora. Começa a ir às compras, começa a passear, vai ao parquinho. Tudo isso acontece de forma natural. Aquilo que uma criança dos 0 aos 3 anos mais necessita é da proximidade, do conforto de relações humanas que ela confia. Ok? Então tudo isso era ouro sobre azul. Seria, para mim, a creche ideal. Não sendo dessa forma, ainda, aquilo que nós podemos fazer enquanto profissionais de educação com a creche atual é exatamente nós munirmos os pais, ajudarmos os pais a perceber o que é que a criança precisa. Por exemplo, a criança vem cedíssimo e vai tardíssimo. Pai, está tudo bem, mudaram de horários. Sabem, é que muito tempo na escola começa a ficar mais irritado, o comportamento dele depois começa a destabilizar-se a ele próprio. Está tudo bem, ele tem dormido bem. Como está a alimentação? Sabem, este tipo de conversas ajudam os pais a perceber: olhem, eu sei que vocês têm trabalho, eu sei que todos nós precisamos de pagar contas, mas atenção à vossa prioridade. Muitas vezes não é por mal, é mesmo por falta de informação / conhecimento, porque informação hoje em dia não podemos dizer que informação é conhecimento, ok? Atenção. Então é também a nós profissionais que cabe essa parte de ajudar a trazer consciência aos pais. Estamos a falar em creche e de jardim de infância, que é a minha área. Mas eu digo-vos, acredito que se todo esse comportamento, se toda essa relação família e escola continuasse, os nossos jovens eram muito mais felizes, os nossos jovens percebiam o porquê de ter escola, disciplinas, enfim. Percebiam a dinâmica, percebiam o querer fazer parte também desta relação escola-família. O que acontece é que depois há uma divisão, como eu costumo dizer, não é? Aumenta o nível de escolaridade e
diminui, diminui a relação entre escola e família. Aumenta o nível de escolaridade e aumenta a distância entre a escola e a família. O que é uma pena. O que é um desastre para as nossas crianças e para os nossos jovens. A relação de um familiar com uma voz calma faz muita diferença. Uma voz calma, uma voz mais trovão, tudo isso pode ser aprendido, pode ser melhorado com a ajuda da escola, com a ajuda de um profissional que fala com os pais e explica tudo isso. Ó João, mas como é que nós temos tempo para isso? Utilizem as reuniões de pais, utilizem os atendimentos individuais, utilizem as nossas pequenas conversas de entrega e de recolha da criança. Tudo isso. Ok? Tudo isso. Aqui o Montijo é uma cidade, não é? Mas para mim ainda é uma aldeiazinha. Porquê? Porque é tudo muito pequenino. Eu deixo a rua principal, a Estrada Nova, é a estrada mais velha aqui do Montijo. Ok? Tem uma só ida. Só se vai, só se desce, não se sobe. Ok? Então o que é que acontece? Se eu vou no carro, muitas vezes estou a olhar e olha, aquele é meu aluno. E vejo as relações entre eles e vejo se está ao colo, se não está ao colo. E utilizo isso tudo depois. Os pais podem pensar assim, olha, esta é psicopata, só pode, está louca, está aqui a fazer aqui uma... Não vou atrás de ninguém, não é? Mas realmente nós vivemos aqui num meio muito pequeno. E mesmo assim, não é pequeno o suficiente. Porque quem me dera a mim poder chegar ainda a mais pais e encontrá-los a todos, não é? No outro dia saí, voltei ao mesmo sítio porque fui com o Miguel ao dentista e vi uma mãe de uma aluna minha. Eu parei o carro e comecei a dizer umas coisitas, estávamos assim a conversar um bocadinho e uma amiga era assim, a mãe vai pensar, aquela senhora vai pensar, tu estiveste aqui à espera dela. E eu, não vai nada, que a mãe disse logo que tínhamos ido ao dentista. Porquê? Porque esta proximidade ajuda que os pais, vejam só isto, que é, a família sente-se em segurança, ok? Ao estar em segurança, passa essa energia, passa esse gosto à criança, de forma inconsciente. A criança vai muito mais feliz para a escola. Isto é uma pescadinha de rabo na boca. Ok? Então, não vale a pena nós pensarmos, os pais não querem saber, os pais não querem saber da educação. Eu não me importa o que é que os pais querem ou não. Eu quero é trazê-los. Quando eu os trago, eu sei realmente o que é que os pais querem ou não. Ok? Porquê é que eu sou muitas vezes mais crítica a falar dos profissionais de educação do que propriamente dos pais? Por esta tripla responsabilidade. Nós, enquanto seres humanos, temos a responsabilidade de evoluir, de crescer, enquanto pessoa. Mas eu posso não querer. Ok? Posso não querer crescer. É uma decisão minha. Mas se eu sou profissional de educação e sou pai ou mãe, essa decisão vai influenciar a vida do meu filho, a vida do meu aluno. Ok? E podemos parar por aqui em relação aos pais. Influencia, tens de ter noção disso. Agora, o profissional de educação foi estudar, ele escolheu esta profissão. Então tem que se atualizar, tem que estudar, tem que pesquisar, tem que ir buscar informação, tem que ir às reuniões, tem que ir às tertúlias, às conferências, enfim. Porque foi o modo de vida que escolheu. Por isso é que eu sou tão crítica, sabem? Por isso. E muitas vezes ainda hoje estava a falar com a minha partner e estava a dizer, eu quanto mais estudo, mais consigo interligar as coisas e mais difícil sei que às vezes o terreno nos custa, porque não é só connosco que nós temos que contar, é com coordenações, é com direções, é com o próprio edifício, é com toda a conjuntura. Isso dá muito trabalho. Eu sei. Porque eu estou lá também. Mas é para dar a volta. Ou então, tão simples quanto isso. Sais desta área. Eu cada vez que vou, e cada vez que há uma reunião de coordenação, cada vez que há reuniões, eu quando tenho alguma coisa para dizer assim, olha, podemos fazer de forma diferente, não chego lá e só digo isto. Eu chego, falo sobre isto, mas já pensei sobre uma possível solução. 2 possíveis soluções. Sabem? A proatividade nesta nossa profissão é crucial.
Por isso é que eu fico tão triste. E não é bem triste, a palavra é outra, mas eu não posso dizer agora que está gravado, não é? Vai ficar gravado, não posso dizer estes palavrões, não é? Quando uma professora de português diz: vamos começar a estudar os Lusíadas e preparem-se porque é muito difícil. Qual o objetivo? Qual é o objetivo? É que o pessoal fuja. Ok? É difícil, tudo é difícil se nós não percebermos. E aqui entra as inteligências múltiplas do não vou dizer hoje o nome do Gardner, vamos só dizer Gardner, que desde os estudos que ele começou a fazer em 1982, 83, se estou para erro, 83, foi um ano antes de eu nascer. Ok? Há 40 anos, 40 anos que este psicólogo da faculdade de Harvard começou a estudar, a fazer uma pesquisa junto com outros psicólogos sobre esta coisa da inteligência, porque é que é só como é que é? Só a parte do QI que conta, então e o resto, então e os artistas, então e não é? Ele desenvolveu estas múltiplas inteligências. Olha, espera aí, pessoal, mundo! O ser humano tem várias habilidades, várias inteligências. Como é que isto tudo, não é? Estamos a falar aqui de pesquisa, ok? Científica. Mais uma vez, Maria Montessori também falava sobre isso, não é? A pedagogia científica. Porquê? Porque ela passava muitas horas a observar. Tá? 1912, Maria Montessori, educação para todas, incluir toda a gente, todas as crianças. Howard Gardner, 1983, 1985, já estava tudo partilhado sobre as inteligências múltiplas. Como é que a escola continua estática? Maria Montessori, em 1912, falava já sobre a parte física, emocional e mental. Físico, observar a criança, como é que ela está, as suas estaturas, as suas medidas, medir a criança, perceber os seus comportamentos, falar com os pais sobre a forma de estar na escola, ter o seu fardamento, a sua roupa limpinha. Parte emocional, começou por falar do espírito do professor, porque Maria Montessori começou a dar o quê? Formação às professoras. Porquê? Porque já nessa altura ela dizia assim: olha meninas, não pode ser só o professor-aluno. Não pode. Olha, professor, olha, tu, professor, observa a criança, vê o que é que ela faz, para depois poderes intervir, para depois poderes falar, conversar sobre o que a criança está a fazer. O Gardner deve-nos dizer assim: olha, professor, olha, malta, não é só a parte cognitiva que pesa, não é só o QI. Existem todas as outras inteligências. E onde é que isto ficou? Na minha formação de educação de infância, há 20 anos atrás, isto não me foi falado. Porquê? Isto não foi falado. Por que razão é que, tendo estudos, não é? Eu tenho aqui, a sério, eu perguntei ao professor e ele deu-me autorização para vos partilhar estes artigos científicos que fala das inteligências múltiplas. Revista de Biologia, Ciências da Terra, deixa cá ver mais. Da Universidade de Educação Especial da Universidade da Colômbia, Nova Iorque. Bem, enfim, Revista Académica de Educação e Cultura em Debate. Tudo estes textos eu posso partilhar. Tem um texto super acessível, não é nada de difícil, cientificamente falando, ok? E a pergunta que eu faço é: como é que a escola continua estática? Como é que existem ainda disciplinas de uma forma tão... estática é a palavra que me ocorre. Agora estamos a falar de português, agora estamos a falar de espanhol, agora vamos ter matemática, e a seguir é fisicoquímica, e a seguir é... Como assim? Como assim os currículos ainda estão só virados para as línguas e para as matemáticas? Onde estão as artes? E agora vamos um bocadinho mais além.
como é que uma criança consegue, efetivamente, no 9º ano, escolher a área que quer depois no 10º, 11º, 12º, se ela própria, na escola, que é onde ela passa mais tempo, não conseguiu desenvolver os seus dons. Não sabe quais são as suas habilidades. Não foi permitido que ela exatamente pudesse explorar. Sem contar com o facto de, com este atropelamento todo, os próprios pais não conseguem ajudar a criança a perceber o quê? As suas forças de caráter e as suas virtudes. Em psicologia positiva. Então, a ver como é que tudo, mais uma vez, a partilha e a informação não chega. Porque com todas estas partilhas, estas informações, de há 40 anos atrás e de 100 anos atrás, não acontecem e não ocorrem nas nossas escolas. Saiu no dia 15 as orientações para a creche. Eu li na diagonal. Tive acesso a esta informação que não foi, por exemplo, a PEI não foi nem dita nem achada para isto, para essas orientações. Eu não fui ver ainda os autores, os nomes, para pesquisar, para saber se foram educadores de infância que fizeram. Lá nessas orientações da creche, que foi feito pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Segurança Social, foi falado sobre os profissionais e o número de profissionais que estão a apoiar uma sala em creche. Sim, porque as salas foram aumentadas, não é assim? Está lá explícito, está lá descrito o horário, por exemplo, aconselhado para as crianças estarem em creche. Então, a parte pedagógica é essencial, mas a parte relacional e a parte humana é também fundamental. A parte emocional. Queria-vos deixar aqui um apontamento de Maria Montessori, ok? Sobre a escola. Estamos a falar de um texto que foi escrito em 1912. Atualmente, mantemos os nossos alunos na escola, restringidos por estes instrumentos tão degradantes para o corpo e para o espírito, que são eles o quê? Uma mesa e uma cadeira, prémios e castigos. O nosso objetivo em tudo isto é reduzi-los à disciplina da imobilidade e do silêncio. O professor Carlos Neto, há anos que anda a falar sobre a sociedade que não está preparada para as crianças usarem a rua. Carlos Neto anda a falar há tanto tempo, cá em Portugal, nosso Portugal, sobre a importância do exercício físico. 1912, Maria Montessori falava sobre isto, que a escola quer o quê? Imobilidade e silêncio. Queremos conduzi-los para onde? Demasiadas vezes em direção a um fim não definido. É frequente a educação das crianças consistir em verter as suas inteligências, o conteúdo intelectual dos programas letivos. E é frequente que esses programas terem sido compilados pelo Ministério da Educação, sendo o seu uso imposto por lei ao professor e à criança. Olha, aqui está uma subtileza fantástica, que é aquilo que eu ouço dos nossos colegas, que é, eu tenho um currículo, eu tenho um programa para cumprir. Pois temos. Eu não tenho. Eu tenho uma orientação. É verdade, e faz toda a diferença. Mas mesmo assim, caro colega, usa a tua flexibilidade. Usa a flexibilidade curricular, usa a capacidade que tens de interligar com temas, conceitos. Abusa dos debates em turma. Nós precisamos que as nossas crianças e jovens tenham um espírito crítico, saibam argumentar, mas para argumentar precisam de conhecer. Então, articula as temáticas. Não fiques preso também tu ao programa. Não precisamos só de avaliar através da folha, do papel e de um exame de 30 perguntas. Há muitas formas de avaliar. Todo o dia, toda a aula, o jovem não precisa de saber que está a ser avaliado, e mesmo que saiba, ok, faz parte da vida, mas esse aprendizado é conduzido, é feito, é realizado.
Temos aqui a Andreia. Tempo em família. Recreio. Receio em tempo de sol e chuva. Oh, recreio em tempo de sol e chuva. Ui, meu Deus, dava tema para mais uma live, Andreia. Não existe tempos perfeitos, mas sim roupa desadequada. É uma frase muito conhecida e eu sei de onde é que é esse livro. Isto é outra coisa. Isso é outra coisa. O recreio. O tempo que nós passamos dentro de uma sala. O tempo que nós passamos dentro de uma sala com crianças demasiado pequenas e mesmo com os grandes. Mas enfim, vamos continuar aqui a ler este pequeno texto aqui de Maria Montessori. Como eu estava a dizer, é frequente os programas terem sido compilados pelo Ministério da Educação, sendo o seu uso imposto por lei ao professor e à criança. E diante de tão grande e obstinado desrespeito pela vida que cresce dentro dessas crianças, devemos esconder as nossas cabeças com vergonha e cobrir os nossos rostos culpados com as mãos. Sergi, que era um psiquiatra da altura, um médico que Maria Montessori falava várias vezes e que os seus estudos pela educação das crianças começou também por este senhor. Diz, e com verdade, diz a Maria Montessori, citando: uma necessidade urgente impõe-se hoje à sociedade. Hoje, 1912. A reconstrução dos métodos de educação e de instrução. E quem luta por essa causa, luta pela regeneração humana. Meu Deus, eu fico tão... A sério, eu nas minhas horas de almoço tiro sempre um bocadinho para ler, nem que seja às vezes uma folha, uma página, eu não quero saber. É isto que me ajuda a caminhar todos os dias. Porque como eu vos disse ainda agora, eu estou no terreno. Eu sei das limitações com que muitas vezes eu me debato sobre o querer fazer de uma forma, toda a conjuntura está de uma outra forma, ainda. E é aqui que eu vou tirar forças. É daqui. É destes pequenos textos, é destas pequenas pesquisas. Mesmo coisas, João, mas estás a ler coisas de 1912? Pois estou. Porque desde 1912 que estamos a falar sobre isto e ainda mesmo assim nada foi feito. Então é necessário que todos nós nos juntemos todos os dias um bocadinho no sentido de fazer a nossa parte. E não é apontar o dedo. Aqui, a Andreia, não quero apontar o dedo a ninguém, mas sinto que esta geração de pais vive cada vez mais para o amanhã, sem sentir o agora. O bebê chega às 8 e sai às 19. Onde está o tempo a família? A sociedade. Muita coisa podíamos falar sobre isso, Andreia. Porque muitas vezes os pais pensam, ok, mas é o meu trabalho, eu preciso pagar as minhas contas, se eu não trabalhar, não há comida na mesa, se eu não trabalhar, não há roupa para a criança, se eu trabalhar, não há escola, enfim. Aquilo que nós precisamos é de perceber que os nossos ministérios são feitos de pessoas. As nossas escolhas foram ditadas por votos. Então nós podemos fazer qualquer coisa sobre, ok? Tudo o que é feito muitas vezes passa por nós assim, como estas orientações da creche. Não houve publicidade sobre, está em opinião pública, não é? Está à disposição pública até dia 15 de fevereiro. Então toca a partilhar. Eles não partilharam. Tudo bem, nós partilhamos entre nós. Nós abrimos o link e escrevemos lá as nossas considerações. Ai, não tenho tempo para ler. Dá uma vista de olhos. Dá uma vista de olhos, profissional de educação. Educadores de infância. Toca a mexer, abrir o link e escrever lá considerações sobre a creche. Entendem? Nós podemos fazer alguma coisa. Mesmo no nosso dia-a-dia, há pequenas coisas que nós podemos alterar. Para isso temos que mudar o nosso chip. As coisas muitas vezes não são fáceis e não estão, as soluções não estão assim a cair como a chuva. Não, é preciso que nós fiquemos a pensar sobre isso, a matutar, a treinar a nossa flexibilidade. Isto foi uma das forças que eu consegui tirar da PNL. Esta flexibilidade, a coisa não pode ser desta forma. Como é que pode ser? Com quem posso falar? Não ferver logo. Foi uma das coisas que a PNL me trouxe. Não é? Porque para mim, estudar e ler sobre educação é uma coisa super básica.
para um profissional de educação, para outros não é. E nós temos que saber gerir tudo isso, chegar mesmo até esse e dizer, olha, sabes, essas dificuldades todas que tu sentes podem ser combatidas, podem ser diminuídas se fores ali ouvir uma pessoa ou se fores a esta formação. Sabes que esses problemas podem ser solucionados com estratégias. Experimenta esta. Esta proatividade do ser humano em sociedade. É esta proatividade que a economia não percebeu que é preciso olhar para a educação com olhos para o futuro. A nossa sociedade é movida pela economia. Tudo bem. Que a economia, então, olhe para a educação e veja, está aqui um fundo, está aqui algo que é necessário, que é inteligente da minha parte da economia, investir. Porque eu quero sim que pessoas sejam proativas. Eu quero sim que o meu país evolua. Eu quero sim que o meu país cresça. Então precisamos de pessoas capazes. Porque mão de obra barata não faz o país crescer. Ok? Workshops nas escolas para pais, com temáticas. Estou sempre a realizar um trabalho para a pós-graduação e vou fazer sobre isso. Temos de ser nós a ajudar a sensibilizar, a ouvir os pais, saber escutar, para depois ajudar, exatamente. Profissionais de educação, tens toda a razão, a nossa responsabilidade é muito grande. Sabem que o meu tema de trabalho final da pós-graduação é exatamente sobre a relação família e escola. E como não é na intervenção precoce, o meu tema é exatamente, eu escolhi com este objetivo, que é uma educação inclusiva. Como é que acontece esta relação entre a escola e a família? E eu comecei a perceber, nas entrevistas que já fiz, e digo já, está a ser difícil de encontrar profissionais de educação especial para participar. Tá? Está a ser difícil. E não é por falta de partilha, porque já partilhei em vários sítios. Não tenham medo, eu não mordo. Tá? É só perguntas muito simples e está tranquilo. E é super anónimo. É anónimo, por isso estejam à vontade. Mas enfim, isto para vos dizer o quê? O profissional de educação especial não tem autorização para se reunir com a família quando precisa. Passa sempre pela DT. Não passa pela cabeça. Não entendo o porquê deste está ótima a DT, faz parte de todos digamos, da organização, não é? Da coordenação de todas as disciplinas. Então que seja a DT e a docente de educação especial. E relacionar-se e comunicar com as famílias. Mas o tempo, ok, então não há tempo para isso. Tudo bem, então que seja a profissional de educação especial. Se é essa a parte que é essencial, que seja também ela a ajudar nessa parte da coordenação, porque muitas vezes o que acontece é que os pais sentem esta distância, principalmente em crianças com necessidades específicas. Sentem esta distância da escola, ficam super inseguros. O que é que acontece? A criança também não se sente bem na escola. Enfim, bora lá. Despertar, não é? O mestre, como diz Maria Montessori fala, o mestre que deve estudar o homem no sentido de lhe fazer despertar a sua vida intelectual. Sendo esta parte intelectual a parte física, emocional e mental. Aqui a parte mental tenho que vos falar mais uma vez, não é? E continuando aqui este interligado de coisas, estão a ver que se eu tivesse aqui o mapa das minhas ideias, vocês iam ver assim várias setas e depois, enfim, meu Deus. Mas realmente, quando eu comecei a ler estes textos, que eu já tinha feito uma leitura sobre as inteligências múltiplas, há algum tempo atrás, que me fez todo o sentido. Isto para também quando estudei os sistemas de representação da PNL. Não estou a juntar, estou-vos a interligar temas. Porque a PNL diz-nos exatamente isso. Nós temos sistemas de representação dos quais gostamos mais, ok? Para sugar a informação. Há pessoas que são mais de tocar, de mexer, não é? Do sentir. Há outras que visualmente captam logo a imagem de toda a coisa e está tudo bem.
há outros que o ouvir a matéria, não é? Ou, por exemplo, o tom de voz do professor que irrita solenemente, ele já não consegue estar focado na informação, mas sim naquele tom de voz. E tudo isto, nós conseguimos encaixar estas informações e torná-las conhecimento. Como assim? Todas estas informações que eu fui tendo da PNL, dos textos que eu li sobre as inteligências múltiplas, me ajudou a perceber, no meu dia-a-dia, como lidar com as minhas crianças. E como lidar com os pais. Tornar a informação em conhecimento, que é levar para a prática e ser útil. 1987. Eu tinha 3 anos. Howard Gardner diz assim: é da máxima importância reconhecer e estimular todas as variadas inteligências humanas e todas as combinações de inteligências. Nós somos todos tão diferentes, em grande parte porque possuímos diferentes combinações de inteligências. Se reconhecermos isto, penso que teremos pelo menos uma chance de melhor lidar adequadamente com muitos dos problemas que enfrentamos neste mundo. 1987. Estamos a falar de um psicólogo da faculdade de Harvard, uma faculdade muitíssimo conceituada. A minha pergunta mais uma vez é: porquê que as escolas, por que razão, a grande maioria das escolas do mundo, principalmente do nosso país, Portugal, não tem isto em linha de conta? Porquê que o nosso Ministério da Educação, com todas estas pessoas que lá estão informadas, com conhecimento de causa, por isso é que estão no Ministério da Educação, não é? Penso eu de que olham para a nossa escola e continuam a fomentar uma estátua, não é estátua, é uma a escola como se fosse uma estátua. Está certo, o raciocínio está bom. Nós temos documentos sobre a inovação pedagógica. Como é que a inovação pedagógica pode ser levada para o terreno quando os nossos profissionais de educação ainda estão também estáticos? Porquê? Porque nem na formação inicial de profissionais de educação, de docentes, não é falado sobre isto. Não é falado sobre isto. Por que razão não olham para o sucesso de uma sala de atividades do jardim de infância e não levam para os outros níveis de ensino? Por que razão? Lá estou eu sempre a jogar, não é? A puxar a brasa para a minha sardinha. Desculpem lá. É a minha praia. É a minha praia. Porque eu consigo ver, não é? Numa sala de atividades, não posso ser sala de aula, porque não são meus alunos, são crianças. Isto é uma das coisas que me custou ouvir. Não é considerado jardim de infância escola, porque não são alunos, são crianças. E fui ver as orientações e efetivamente lá não está a palavra alunos, está a palavra crianças. Mas eu continuo a dizer que são meus alunos, mesmo quando estou em sala de berçário ou de primeiro ano. Porquê? Porque é a minha responsabilidade enquanto profissional de educação, porque é isso que eu sou, uma docente especializada em educação de infância. Levar muito a sério o meu trabalho, aquilo que estudo, aquilo que faço, é meio caminho andado para que a minha conduta seja o mais séria possível. E isto não tem a ver com reclamar das horas, não é? Essa parte não é a nível pedagógico, é de logística, é de serviços, não é gerais, é administrativos, tá? Então eu não vou falar por aí, por isso é que eu não sou a favor das greves como elas são feitas pelos profissionais de educação. Pronto, agora é que vou ser fuzilada aqui nesta live. Mas enfim, continuando. Aquilo que eu estou agora aqui a falar, destas inteligências múltiplas, que não vos vou aqui falar delas, são 8 e agora no fim já são quase 9, digamos assim, explicam que nós, seres humanos, aprendemos as coisas de uma variedade de formas.
Porquê? Porque nós conseguimos desenvolver e absorver o mundo à nossa volta segundo as nossas habilidades internas. E hoje tivemos esta conversa em casa, agora no jantar, que era sobre a matemática. Amanhã vai haver um teste de matemática e a Bia estava a dizer: ai meu Deus, que eu nunca fui muito boa à matemática, eu sou mesmo burra. E eu: Beatriz, como? Porquê estás a dizer isso, Beatriz? Tu não foram desenvolvidas em ti estas apetências da matemática? E ela: não mãe, tu sabes, eu sou mais das artes. E eu parei e pensei assim: rápido Maria, rápido. Olha, tu tens muito bom ouvido, o ritmo da música, tu sabes que o batimento da música é muito similar, tem muitas variantes iguais às da matemática. E ela ficou a olhar para mim: eu sei, eu também já li sobre isso. E eu: então nunca mais digas que és má à matemática. E ela ficou a olhar para mim: ok. Para mim, diz aqui o Fábio, para mim, independentemente do ano, só existem docentes. Meu querido Fábio, para mim também. Para mim também. Mas não somos vistos dessa forma em educação de infância. Bem sabes disso, não é? Os docentes do primeiro ciclo também se queixam do mesmo. Então, há aqui uma conduta, não é? Mesmo a nível de docentes, que é preciso desformatar. E quando Maria Montessori fala sobre a conduta e sobre o espírito do mestre, era por aí que precisávamos de começar. Para que toda a escola mudasse o chip e passasse de estática a movimentar, a despertar a criança. Não é, Fábio? Mas fico muito contente que tenhas essa opinião, que eu já suspeitava que tivesses. Então, não vos vou aqui falar sobre as inteligências lógico-matemática, musical, não vou falar sobre isto. Vou-vos dizer, sim, que quem quiser, eu posso partilhar estes textos maravilhosos partilhados pelo meu professor Vítor Sil, que falam sobre os fundamentos das teorias das inteligências múltiplas. São artigos científicos, não são textos de blogs, são textos feitos por pessoas que estão a estudar educação, são feitos por psicólogos, são feitos por pessoas que dedicaram o seu tempo e o seu estudo e a sua pesquisa às inteligências múltiplas e que têm uma prova de como a utilização desta teoria levada para a escola, levada para a formação de profissionais de educação, alteram, melhoram todo o desenvolvimento da criança e do jovem. Mais uma vez, pergunto, não é? Como é que nós queremos? O Miguel vai ter que escolher daqui a poucos meses. Está a fazer os testes psicotécnicos com a psicóloga da escola, mais um grupo, não é? O grupo foram todos fazer isso. Ele daqui a poucos meses vai ter que decidir para que área é que quer ir no 10º ano. E ele próprio fica a olhar e diz: também eu não tenho bem a certeza do que é que eu quero. A escola foi toda assim, porque é que agora vou ter que decidir seja o que for? E eu fico a olhar para ele e digo: olha Miguel, tu tens razão naquilo que estás a dizer. Eu não te posso dizer que não. Mas efetivamente são estes os moldes. E o mais triste disto é que estas teorias de há 40 anos atrás já não foi a tempo, não é, de serem modificados para mim. Mas já podiam ter sido modificados para os meus filhos. Eu espero mesmo que sejam modificados para os meus netos. Eu quero fazer alguma coisa para que estes moldes da escola sejam modificados. Para que as crianças consigam perceber as potencialidades de uma escola. A paixão de uma escola. O que é que a escola faz despertar em nós? Tenho que vos ler aqui uma coisa maravilhosa do Rubén Alves, brasileiro, um educador, que diz aqui uma frase muito gira. Não é uma frase, são pequenos textos, uma pequena sobre as teorias do Gardner e aquilo que ele, não é, a típica linguagem brasileira, mas que nos faz muito sentido e que nos entra mesmo na alma. Que diz assim sobre a tarefa do professor. A tarefa do professor é mostrar a frutinha,
comê-las diante dos olhos dos alunos, provocar a fome, erotizar os olhos, fazê-los babar de desejo, acordar a inteligência adormecida. Aí a cabeça fica grávida, engordar com ideias. E a cabeça engravida. Não há nada que segue o corpo. Isto é o que devia acontecer na escola. Este borbulhar de querer saber mais, este borbulhar de experimentar coisas, este borbulhar de fazer perguntas e de pesquisar. Mesmo o saber fazer perguntas, não é? O saber questionar é algo que as crianças vão desenvolvendo e que é tão importante e é tão desenvolvido no JI, no Jardim de Infância. É através das perguntas que as crianças nos trazem que nós despoltamos e vamos buscar os livros e vamos contar uma história e vamos fazer os projetos e vamos lá para fora pesquisar as minhocas. É através das perguntas das crianças que todo um trabalho de um educador de infância é feito. Porquê é que eu agora me queixo, entre aspas, que os meus meninos estão caladinhos? Porque eu preciso que eles me digam, que eles me falem as coisas. Agora eu tive que aprender a comunicar sem ser só com as palavras. Tive que aprender também a trazer mais coisas e esperar o que é que eles me dizem daquilo. Então está a ser uma aprendizagem para mim também. Ok? Mas é isto que a escola deveria ser. E a escola não foi para mim. Já vos contei aqui, não é? Eu daquilo que eu passei na escola, eu teria que estar em todas as áreas, menos na educação. Mas é assim a vida. Ok? Agora, por que razão? A minha pergunta hoje é esta. Porquê? Como assim? Porquê é que isto ainda acontece? Este desejo que eu tenho mesmo muito grande de que a escola se transforme. Este desejo tão grande que eu tenho de nós podermos ter e desenvolver na criança esta proatividade para pensar, para arranjar solução, para fazer, para arregaçar a manga. Tudo isto é necessário. Tudo isto é necessário numa sociedade que quer evoluir. E mais uma vez eu falo e aqui para a economia, se fosse uma pessoa agora falaria com ela. Economia, se tu queres prosperar num país, tu queres que este país prospere, não é? Queres encher o teu bolso de riqueza, aposta na educação. Ao educares os teus cidadãos, ao educares a tua futura mão de obra, essa pessoa não vai querer ir para outros países, para outros sítios, vai querer ficar aqui. Vai ser um trabalhador ativo, proativo, vai ser um cidadão exemplar, vai ser um cidadão que quer fazer para si, para a sua comunidade. Será que aquilo que eu estou a dizer é assim um disparate tão grande? Será que aquilo que eu estou a dizer é tão execuível? Será? Deixo-vos aqui com estas reflexões. Fico muito contente com as vossas interações. É assim que eu gostaria que as futuras reflexões aqui da ecologia acontecessem. Vão ser agora a nível mensal. Vamos nos reunir aqui para esta tertúlia. Ainda estou a pensar num dia que seja assim fixo, mas enfim, vamos ver. E mais uma vez deixo-vos aqui o convite. Já hoje enviei um e-mail para uma colega que me pediu, olha, queria saber as referências bibliográficas desse documento. E eu, com certeza. Dá-me cá o teu e-mail que eu mando não só as referências, mando o documento em total. E eu estou a falar a sério. Tudo aquilo que eu tenho, eu partilho convosco. Tudo aquilo que me faz sentido, eu venho e falo. Mesmo que não saiba dizer o nome, não saiba dizer o nome correto do autor, enfim. Tento que saiba, está bem? Tento saber. Mas seja como for, sabem? Não é isso... Toda esta minha vergonha, toda esta minha confusão, às vezes gramatical,
nunca me vai impedir de chegar aqui, de partilhar convosco aquilo que é necessário e que é essencial hoje na nossa educação. Há muita coisa que tem que ser feita, sim. Então arregacemos as mangas todos e vamos todos ajudar uns aos outros. Apontar o dedo não vai, não é dessa forma. Não é dessa forma. Para o tipo de políticos portugueses, só estás a dizer barbaridades. Muito boa, Fábio. Muito boa. Olha que bem. Olha que bom para mim. Hein? Eu sei, Fábio. Eu sei disso. Eu tenho essa noção. Eu não gosto de falar de política. Eu não gosto de politiquices. Mas eu sei aquilo que estás a dizer. Só que as pessoas precisam de ouvir e precisamos de conversar sobre isto, sobre o facto de ser possível fazer de outra forma. E que a nós também nos cabe o poder, também temos esta parte, não é, de nossa responsabilidade de poder agir de outras formas. Isto é tão simples. No outro dia falávamos numa reunião sobre as escolas que não pagavam, não é? As escolas que não pagavam os anos equivalentes aos profissionais de educação e tudo mais, e eu dizia, pois, eu sei, há mais escolas privadas do que públicas. E eu, correto, eu já fui a entrevistas em que me ofereciam o ordenado mínimo. E atenção, não estamos aqui a falar sobre é o que é, não, atenção. Quem estudou para algo, quem tem uma especialização, independentemente da área, ok? É justo aquilo que se pague, é justo que se pague pelo tempo de serviço, ok? Agora, quando nós vamos a uma entrevista, eu saí de 2 entrevistas e disse, não, muito obrigado. E houve alguém que me disse assim, isso era porque tu não precisavas do dinheiro. Eu disse, não. Não é por não precisar do dinheiro, muito pelo contrário. Ok? Muito pelo contrário. Agora, por este dinheiro, eu vou trabalhar para outro sítio. Agora, eu sei da minha responsabilidade enquanto docente. Eu sei da minha potência. Eu sei da minha responsabilidade, da minha importância no desenvolvimento de uma criança. Eu sei que o meu trabalho vai impactar a vida daquela criança e da família. E muitas vezes o dinheiro não paga por isso, mas eu sei do meu valor enquanto profissional. E dizer que não a certas entrevistas e preferir ir trabalhar para outros sítios que não seja da minha área. Se eu preciso de pagar, já disse isto uma vez, eu estou na minha área graças aos céus e graças ao meu trabalho. Mas eu já trabalhei noutros sítios. Toda a gente tem contas para pagar. Okay? Agora, nós enquanto profissionais temos que lutar por aquilo que nós defendemos. E atenção, eu não estou a falar de fazer greves a uma sexta-feira ou uma segunda-feira. Não estou a falar disso. Não estou a falar disso. Eu estou a falar de lutar pelos nossos direitos. Estar na escola, juntarmos com os alunos, organizar de outra forma, porque as escolas, instituição escolar, escola, edifício, têm liberdade para se organizar. Está-me a faltar agora a palavra, mas enfim, não é flexibilidade curricular que eu quero dizer. Mas enfim, vai ao encontro daquilo que eu estou a dizer. Agora, percebem aquilo que eu estou a dizer é o lutar pelos nossos direitos e pela nossa postura, pela nossa posição essencial, fundamental e mas muito, de muita responsabilidade em relação à sociedade, é o docente. E saber disso não é por fazer mais ou menos greves a uma sexta ou uma segunda, é por todos os dias lutarmos pelo aquilo que é o supremo interesse da criança. Ok? Então sim, Fábio, eu tenho noção. Eu tenho noção que aquilo que eu estou a dizer para os nossos governantes é uma barbaridade. Mas de outra forma também te digo, olha, eu gostaria que os meus governantes soubessem mais de desenvolvimento humano. Soubessem mais de desenvolvimento de infância. Soubessem mais, sabes? Gostaria de saber que o nosso Ministério da Educação, lá estão pessoas que sabem efetivamente do desenvolvimento de uma criança, dos níveis de crescimento, dos níveis sensíveis de uma criança. Gostaria de saber disso, não é? Para isso tem que se sair da ilha.
Oh meu Deus, o meu pai tem uma expressão muito gira que é: eu quero ir para a ilha. Sabes? Não sei se sabes essa, mas ele diz muitas vezes. E eu, por vezes, digo assim: eu quero ir para a ilha. Mas depois lá, como é que eu fazia as minhas lives? Como é que eu falava da ecologia? Não posso estar na ilha. Não posso. Não podemos. Temos que olhar de frente para os bois. Não é assim? Por isso é que eu gosto muito de vos dizer que eu estou na área, eu estou no terreno. Por isso é que eu gosto de dizer muitas vezes que eu não venho aqui falar de coisinhas fofas. Porque eu sei que quando nós estamos na área, no terreno, as coisas não são fofinhas. Não são lindas, maravilhosas. Mas não é por isso que as coisas não acontecem de uma forma respeitosa, de uma forma consciente sobre isto que é a educação, sobre isto que é o papel dos pais, o papel da escola em relação aos pais. Ok? Corrijo-te, lutar pelo máximo interesse do adulto. Ora, seria essa? Se calhar ainda vão mudar os documentos, em vez de lá estar escrito o supremo interesse da criança, lutar pelo máximo interesse do adulto. Ora, aí está, se calhar, não. Só por cima do meu cadáver, por favor. Tá, Fábio? Por favor. Meus queridos, deixo-vos esta reflexão de hoje. Obrigada pelas vossas interações aqui, até mais no Insta. Muito bem, muito bem. Partilhem se esta mensagem vos fizer sentido para que mais adultos, eu já não falo, por isso é que eu gosto da palavra adultos, não é? Porque a ecologia é exatamente feita para todos os adultos, porque nós em sociedade temos que olhar para as nossas crianças com uma consciência maior. Se vocês olharem para como a nossa sociedade está feita, estou a falar da parte física também, ok? Estruturas, edifícios, nada está feito para a criança. Então, veem porque eu falar, porque é que não faz sentido a educação inclusiva? Porque se educação fosse educação, uma sociedade, quando é estruturada, olha para todos os seus cidadãos. A criança tem direito a usufruir do seu espaço enquanto na sociedade. Não é só o parquezinho aqui de frente que é próprio para a criança, não. Tá? Não mesmo. E o professor Carlos Neto fala muito sobre isto, que é, os espaços não estão feitos para as crianças. Maria Montessori fala sobre isto. Fala sobre a cadeira e a mesa, que já na altura, em 1912, ela dizia assim: porquê uma cadeira e uma mesa? Porquê que eles têm que estar sentados tanto tempo? Para quê? Se é mexer, é cheirar, é experimentar que eles aprendem. Nota-se que este é um tema que eu gosto bastante. Não sei se se nota, mas enfim, acho que estávamos aqui a noite toda. Eu ainda tenho um trabalho de grupo para ir terminar ou para ir continuar, não é? Porque as crianças de hoje é o adulto de amanhã. Sabes que é isso que mais me assusta, Fábio? É isto que mais me assusta. É o pessoal não perceber que se não olharem para a criança, se não olharem para a educação de infância, nunca vamos perceber e nunca vamos melhorar a sociedade enquanto adultos. Porque isto é um ciclo vicioso. E se a mim me custou todas estas transformações, este autoconhecimento, me custou no sentido de ter sido doloroso, porque foi um baque muito grande, não é? Se fosse desde tenra idade, autoconhecimento, não é? Se fosse desde tenra idade, quantas terapias não seriam poupadas? Oh, João, então acabávamos com o trabalho dos psicólogos e terapeutas. Não. Fazia parte como uma higienização, sabes? Como uma consulta ao médico. Vamos ao dentista, vamos ao cabeleireiro, vamos fazer as unhas. Porque fazia parte. Ok? Fazia parte este desenvolver, este autocuidado emocional, desde a infância, fazia parte. Daí teres de lutar pelo máximo interesse do adulto. Ora, aí está, vê se consigo perceber a tua linha de raciocínio. Tenho que apelar agora aos adultos.
não é? Para que eles consigam perceber a importância da criança. Fábio, temos que combinar uma live, assim não estou a perceber. Temos que agilizar aqui essa linha de raciocínio. Não querendo chocar ninguém, não é com essa intenção que estas lives são feitas. Não é para apontar o dedo e apontar culpados. Até porque eu estou incluída. Eu estou incluída nas pessoas que às vezes também estou com preguiça aguda, às vezes também dá-me vontade de tirar tudo para um certo sítio. Eu tenho noção que a gestão, a autogestão, o autocontrolo da minha parte emocional enquanto pessoa, que depois interage e interfere na parte profissional, dói, custa. Ok? Então, é necessário que nós tenhamos esta consciência sobre. Não é fácil, mas é necessário ser falado. Lê as duas frases juntas. Ai, meu Deus. Vamos cá ver. Porque a criança de hoje é o adulto de amanhã. Daí teres de lutar pelo máximo interesse do adulto. Então ok, já então disse bem. Então fui ter em linha de conta, estava tudo interligado àquilo que eu te falei. Está certo. Estamos em sintonia. Estamos em sintonia, Fábio. Meus queridos e minhas queridas, deixo-vos esta reflexão da ecologia sobre Maria Montessori, sobre este livro maravilhoso do Método Montessori, de 1912. Deixo-vos as inteligências múltiplas. Deixo-vos esta partilha dos textos de artigos científicos, se assim quiserem. Enviem-me o vosso e-mail e eu enviarei estes textos para que vocês ganhem clareza. Ai, mas eu já li umas coisas sobre isso num blog. Opa, tudo ok. Lê outra vez. Quando eu comecei a ler este livro, eu partilhei com o Gabriel Salomão. Inteligentíssimo, ok? Lá do Brasil, pensei assim, nunca me vai responder. E respondeu e falei assim, olha, o que é que me dizes desta tradução? É boa, fidedigna? O que é que tu achas? Eu estou a gostar imenso deste livro. E até brinquei, olha, num outro livro que eu tinha e tenho de Maria Montessori, eu não consegui ler até ao fim. Porque ela é tão assertiva naquilo que diz da prática educativa que eu pensei assim, eu estou a fazer tudo errado. E eu, como estava numa escola em que éramos muito fixa, ok, muito rígida, eu pensei assim, eu não estou a fazer nada do que Maria Montessori diz. Então eu ficava tristíssima e não li o livro. E eu falei isso ao Gabriel. E ele disse assim, não, tranquila, lê este livro, depois com calma voltas ao outro e está tudo bem. E é isso que eu vos quero partilhar, que é, por mais formações que faças, por mais livros que leias, por mais atualizado que estejas, não é? Lê mais um bocadinho, não é? Dá uma vista de olhos nestes textos. Dá uma vista de olhos sobre este livro, se estiveres interessado na parte educacional, não é? Se a área da educação te chama, independentemente de se és docente de educação de infância, se és do primeiro ciclo, segundo, terceiro, enfim. Quando as inteligências múltiplas foram partilhadas, e todo o seu estudo e todos os seus estudos continuam a comprovar, as neurociências mais uma vez vêm comprovar também, nós aprendemos de várias formas. Nós, enquanto escola, temos que modificar o chip. Precisamos que nós, adultos, ajudemos a esta mudança de chip. A escola é feita de pessoas. As pessoas mudam as coisas. Para que as pessoas mudem as coisas é preciso tornar informação em conhecimento. Ter informação e levar para o terreno e transformar em conhecimento. Ok? Leres 10 minutos por dia, nem sabes o bem que te fazia. Olha, Fábio, sabes que é isso que eu tento fazer nas minhas horas de almoço. Ainda agora estava aqui a falar isto no início da live, que é, quando eu vos trago aqui certas coisas, não é só da minha cabeça, é daquilo que vou lendo, quando? Na hora de almoço. Porque é o único tempo livre que eu tenho, neste momento,
Neste momento. É o único tempo livre que eu tenho. Entre trabalho, ecologia, pós-graduação e as minhas idas ao ginásio. Mas é mesmo isso. Nem que seja uma folha, nem que seja uma paginazinha. Eu tento ler todos os dias. E isto não é um hábito que eu ganhei em criança. Porquê? Porque eu em criança fugia da escola. Mas isso são outros 500. Bem, já estamos aqui há muito tempo e eu a falar, meu Deus, não estou a falar sozinha, ainda bem que vocês estão aí desse lado e que vamos falando. Mas já estou aqui há muito tempo, a nível de marketing não é bom, não é? Mas olha,